Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Hoje vai ser uma live muito prática, muito boa. Espero que para vocês também, não só para mim. Seja bem-vindo ou bem-vinda quem está no Acolher Saúde Mental. Bem-vindo aqui ao perfil Digital Equilíbrio. A gente vai aguardar uns minutinhos para as pessoas chegarem. E hoje a gente vai conversar com a Thalita Marques, que é jornalista de formação, professora universitária também. E ela vai conversar com a gente como a gente lidar com esse medo de ter que enfrentar as câmeras diante desse contexto que a gente está. Então a Thalita já está chegando. Olá, Thalita. Oi, Henrique. Deixa eu mandar uma solicitação para a Thalita. Ela está já entrando para a gente começar nosso bate-papo hoje. Olá, Thalita. Tudo bom? Tudo jóia, boa noite. Boa noite. Aqui, tarde ainda, estamos a 4 horas de diferença. Eita, isso mesmo, 4 horas, né? Aqui são 8 horas da noite, Isso, veja. isso, exatamente. Tu tem saudades Obrigada, aqui, Thalita. Ju? Oi? Tem saudades aqui do calor daqui? Não, sinto falta, não. Sendo bem A gente, na sincera, nem um verdade, pouquinho. já é a nossa segunda cidade aqui no Canadá, né? Então, a primeira cidade que a gente foi realmente era muito fria, era bem no coração do Canadá, no centro. Então, a gente tinha uma amplitude térmica de 60 graus, literalmente. Mamãe já começou. Pronto, destravou. Tá bom, mamãe. Destravou. Destravou? Pronto. Destravou. Tu tava travada pra mim assim, paradinha. Vocês também. Bom, coisas Ficamos de as duas. Isso. Thalita, então, primeiramente, obrigada por ter aceito o convite, né, de nos ajudar Ai, aqui no Digital Equilíbrio. A gente, nesse perfil, eu tenho como objetivo ajudar as pessoas a lidarem com conteúdo. Muitas pessoas que me seguem no perfil, muitas pessoas que me seguem no perfil são formadas por professores, né? Como eu sou professora universitária, então eu fiz algumas lives e fiz algumas coisas falando sobre a minha experiência aqui no Canadá, enquanto mãe, e sobre o desafio na pandemia do digital, etc. Então, eu acho que vai ser muito interessante conversar contigo, porque muitas das pessoas que me seguem são professores também que estão tendo que lidar com esse desafio de, nesse contexto digital, né, online, que todo mundo meio pego de surpresa, ter que aprender a lidar com o digital. Eu conheço o caso de professoras, por exemplo, que não são da minha geração, que são jovens, menos de 30 anos, sim. que estão acostumados com o Instagram, em tese com a linguagem digital, e que me revelou que ficou tremendo nas bases de ter que fazer os primeiros vídeos para a escola particular na qual ela dava aula. Pois é. E eu me admirei, porque eu pensei, isso deve ser um desafio para mim, que tenho quase 40, que sempre dei aula offline e tal. Mas, na verdade, não é um desafio só para mim, né? Ao contrário do que eu imaginava. Então, eu queria que a gente explorasse bem esse tema, né? Por isso que convidei você, que é especialista nesse assunto. E, primeiramente, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, já que o pessoal está chegando agora, para o pessoal entender qual é a tua formação, qual é a tua experiência, com quem você trabalha atualmente também. Vamos lá. A gente podia colocar, Ju, tu podias colocar o comentário, fixar o comentário, porque quem fosse Tá? entrando, né, ia Tá, vendo qual era o tema e aí decidir se tá. ficava ou não ficava, né? É uma das Beleza, pode coisas que a deixar. gente sempre bate nessa tecla, que é você informar o poder da legenda no vídeo. Mãe, É um, tá. já começamos com uma dica, o poder da legenda no vídeo. É importante a Ótimo. gente utilizar legendas porque a legenda ela fixa ali, né, Tá, mentalmente, ela conversa com a certo. pessoa sem mesmo escutar o que está Uhum, falando, né? Só pelo visual a sim, pessoa já sabe do que se trata. E é bem interessante essa questão da legenda nos vídeos. Então, abusem das legendas, minha gente, claro tá, abusar no bom sentido, né? tá. Utilizem sempre legendas quando puderem,
porque principalmente no digital, quando a gente está Tá. passando numa mídia social, né, que a gente chama já de mídia hoje, que são as Uhum. redes sociais, o Instagram principalmente, você está ali, né, passando Uhum. e de repente você não está com o áudio ligado. E a pessoa tem uma Isso. mensagem legal, mas não está escrito, então ela vai passar despercebida, né? Então Entendi. a legenda Principalmente aí, desse engarrafamento de lives, né? muitas, muitas. Então, deixa eu me apresentar, Tá. né? O pessoal está chegando aí. Sejam todos bem-vindos à live da Ju. Eu fui convidada hoje, né? Eu Uhum. faço a minha live semanal e hoje eu estou aqui no outro papel, né? Do outro lado, sendo Isso. entrevistada. Eu tenho uma experiência, assim, na minha profissão, eu tenho quase 20 anos de profissão, de jornalismo, né? Na Uhum. área de comunicação. Tá. E sempre, e desde o início, eu fui direcionada para essa questão do áudio e posteriormente Uhum. visual. Comecei no rádio, depois, logo em seguida, no ano seguinte, já fui direcionada para a TV e fiquei. Lá fiquei. Tá. E o vídeo foi algo que, assim, eu me apaixonei, né? Eu não Uhum. comecei o Uhum. jornalismo com a ideia de fazer vídeo, não queria saber de televisão, nada disso, era impresso. Até porque Tá. impresso tinha o status, né, do impresso, coisa e tal. Mas me Entendi. apaixonei pelo vídeo e sou apaixonada até hoje. Então, Uhum. a partir daí, né, eu trabalhei em várias televisões, passei pela TV Jornal, que aqui é SBT, passei pela TV Tribuna, que aqui é Band, pela TV Clube, que é Record, apresentei um programa de TV logo no início da carreira. Foi meu primeiro Tá. desafio, assim, meu maior desafio. Eu, como Aham. estagiária, meu chefe chegou e disse, Thalita, temos uma proposta para você. Aí eu, diga, que proposta, né? A pessoa estagiária, eu, quinto período, ó, sexto período da Aham. faculdade. Aí, tem um programa do CREMEP, que eu era estagiária do CREMEP, do Conselho de Aham. Medicina, uma linguagem super Tá. burocrática, né? Que é tipo um órgão, é o órgão fiscalizador do exercício da medicina, né? Muita gente confundia Aham. com sindicato. Aí a gente tem um Tá. programa na televisão para estrear, que é o programa do CREMEP, e a gente queria que você apresentasse, que você está aí já estagiando em televisão. Eu, oi? Apresentar. Mas, né, eu peguei, eu disse, não, vamos lá, né, já que estão me fazendo, já que eles é que são loucos, porque eles que estão me Aham. oferecendo, eu vou encarar. E aí, o que é que eu Aham. fiz? Eu fui estudar o tema, estudar o assunto, ver muita gente fazer aquela espionagem, né, assim, ver um monte Aham. de programa, ver como é que o pessoal se portava, e aí fui criando a minha identidade. Pronto, Tá. daí, aí foi só TV, 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 e estou até hoje nessa questão do vídeo. Tive um Uhum. intervalo aí que eu resolvi empreender, né? Inventei de Sim. empreender, olha só. Em plena Sim. crise Sim. mundial, 2015, lá vou eu, pedi para sair dos meus empregos. Eu também fui professora de Aham. faculdade, na Faculdade Joaquim Nabuco. Eu ensinava Uhum. televisão e Uhum. assessoria de imprensa para alunos Uhum. do curso de jornalismo, né? E Certo. aí foi um momento que eu disse, não, eu não quero mais saber de jornalismo, eu quero ficar perto do meu filho, né? Você tem filho Uhum. pequeno, né? Quero Sim. acompanhar o crescimento do meu filho, eu vou empreender, porque aí eu vou ser dona do meu horário. Ledo engano. Não. Foi o momento em que eu mais fiquei, assim, distante do meu filho, porque eu tinha que ficar ali Uhum. dentro do negócio, um negócio pequeno, sabe? Sim. Tá o pessoal Sim. chegando aí, Nido, a Lembro, Derval eu fui Barros, nosso cliente, viu? Eu fui colega. cliente quando eu Pessoal, morava aí no Prado. como é? Eu fui É o quê? cliente, inclusive, uma das primeiras Pronto, do clientes que eu morava Malacopa, pertinho. exatamente. E aí, é como eu disse, é um ledo engano você imaginar que você vai empreender e que você vai ter mais Uhum. tempo para você. Minha gente, não caiam nessa armadilha. É legal empreender, mas também tem uma gama de coisas que estão envolvidas e que estão Uhum. por trás, em que Sim. a gente, né, demanda muita força, muita Uhum. energia nossa. Aí, Ju, Sim. depois de 4 anos, eu resolvi voltar para o que eu gosto, que é televisão, que é comunicação. Estamos aí Entendi. recebendo as palmas da Aderval. A Aderval é um grande comunicador aqui em Pernambuco, né? A Aderval Barras aí do futebol, de esportes, tem muito a contar aí pra Uhum. gente. E aí eu resolvi voltar para a minha área. Comunicação é o que eu Uhum. gosto e vamos Uhum. lá, né? Só que agora eu estou nessa questão de dar cursos a respeito da oratória, de como falar bem no Tá. vídeo, porque eu parei para pensar, assim, o que que eu posso fazer, né? Voltar para a comunicação, ok. Uhum. Voltei para a Uhum. televisão, para a TV Justiça, tudo, mas sempre fiquei com essa coisa do ensinar. Sempre gostei muito de Entendi. ensinar, né? Sim. E fora da faculdade, mas estou ensinando aqui, Uhum. né, com esses meus Sim. cursos, minhas mentorias, é o que eu tenho feito Sim. agora, ajudado, eu digo assim, que eu ajudo as pessoas a desenrolarem,
na frente das câmeras, já desenrolarem no vídeo, né? E com a minha Perfeito. experiência, que eu tenho um monte de história para contar, aí eu vou conversando com as pessoas e vou incentivando, né, elas a postarem aí no vídeo e a se encorajarem. Agora, Ju, você começou a falar dessa questão dos professores e da pandemia e que levou muita gente aí para as câmeras. E Isso. olha o que Sem estar tem de... preparado, sem ser. Era a primeira coisa que eu queria que você explorasse. Como é que você acolheu? Qual foi o tipo de dificuldade, desafio que você percebeu nesse... Porque eu vi no teu perfil que você fez, inclusive, um programa de treinamento especificamente para o perfil de professores, né? Para Eu acho que professores, talvez pela demanda que você percebeu naquele momento. Então, compartilha para a gente, assim, nesse grupo especificamente de professores e professoras, quais foram as principais dificuldades, desafios que eles chegaram para ti? olha, é como se fossem alunos. Tá. Sabe o aluno que ele chega e fala assim, eu não sei o que fazer, né? Você estava ali, Entendi. eles eram os professores, mas eles Uhum. precisavam, eles estavam no momento com uma tarefa, estavam com uma tarefa em que eles não tinham domínio sobre a tarefa, eles não conheciam a tarefa e eles, pior, sabe o que foi pior disso tudo? Eles não foram treinados para isso. As Isso. instituições de ensino não se preocuparam, e aí eu digo, a grande maioria, eu acho que de 100%, eu acho que 80% não se preocuparam em treinar esses profissionais, em falar assim, olha, tudo bem, vamos ter agora, diante da pandemia, vamos ter que dar aulas, né, de casa. Vai ter que ser videoaulas, certo? Acabou a aula presencial. Então, nós vamos oferecer a vocês um treinamento, mesmo que seja online, com um profissional, para que vocês, né, percam o medo, que vocês entendam como é que funciona, que existe o entendimento de como funciona isso, né? Então, a grande questão é que eles chegaram assim, Thalita, eu não sei o que fazer, não sei por onde começar. Eles não Caramba. sabiam por onde começar. E aí veio um segundo ponto, que aí é comum a todo mundo. Todo mundo que Tá, chega dizendo que tem medo de falar para as câmeras, que tem medo de se expor, é o quê? É pelo medo do julgamento. tá. O E professor, aí a o figura que é a autoridade do domínio do Pronto, você acabou conteúdo, de sala falar. de aula já é um espaço familiar dele, e de repente ele tem que Isso. dominar, entre aspas, demonstrar algum domínio teórico Isso. do que ele já sabe, mas numa coisa que deve gerar uma super insegurança, né? Pois é, Dessa persona. o professor ele está no papel ali da autoridade, como você bem falou, ele é a Isso. autoridade ali no assunto, na sala de aula, é ele quem domina o assunto, claro que a gente sempre aprende, né? A gente pode estar ensinando Sim, o que for, a gente pode sim. ler o que for, pode estudar, mas a gente aprende todos os dias com os nossos alunos. Isso. Então, mas ele é a autoridade. E a partir dali, eles passaram a ficar numa situação assim, meio que encostado à parede. Opa, vou fazer algo que eu não sei, que eu não domino. Eu realmente não sei. E aí eles ficaram com muito medo do julgamento, do bullying, que aí existe. Cara, O bullying, ele sim, existe desde criança até a fase adulta, não tem isso, ninguém, né? sim. E aí, essa foi a grande questão. E eu fui, dentro dos treinamentos, né, quando eu faço um treinamento mesmo, que eu tenho os treinamentos online, que são Tá, 10 horas. São 10 tá. horas de treinamento, de mentoria, acompanhamento. É uma semana inteira a gente conversando, se conhecendo. Mas tem os webinars, que são esses eventos maiores. Assim, maiores Tá, que eu digo assim, você pode colocar mais gente de uma vez. tá. O treinamento, eu gosto de trabalhar com no máximo 6 pessoas, no Certo. máximo. Né? 10 quando é uma empresa, uma instituição que acha que dá, aí a gente adapta, aumenta um pouquinho o número de horas, né? Tá, Enfim. tá. Mas no webinar, no seminário online, né, que são os webinários, a gente consegue colocar 50, 100, até 300 pessoas, se for o caso. Agora, destravou. Voltou. Tá. Pronto. Então, então eu construí pensei, formulei esse webinar, que era para voltado para professores. Foram 4 horas de trabalho, né? Que eu dei noções gerais. Então, foi meio que apresentá-los a esse mundo do audiovisual. Olha, Tá. como é que você deve olhar para uma câmera? Entenda que a câmera, ela não é uma câmera ali naquele momento. Você tem que mentalizar que são seus alunos ali. Você tem que mentalizar que as pessoas estão reagindo
a partir do momento que você está falando, né? Uhum, Então aí tem uhum, todo uhum. um trabalho, né, psicológico que a gente tem que Tá, conversar com eles. Mas a grande dificuldade foi essa. Eles estavam se sentindo meio que alunos ali, estagiários, entendi, algo muito novo para eles. entendi. E, na tua opinião, quais são os principais desafios, saindo só do campo dos professores, das suas mentorias, do outro público de modo geral? Quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam nesse meio com as câmeras? Você já pincelou que é essa dificuldade de entender que por trás daquilo dali existe uma pessoa, mas que outros desafios você poderia citar para a gente? Que são travas que as pessoas travam, que ficam com esse medo da câmera. É, tudo começa com essa questão, né? Primeiro, Tá. vamos lá, vamos ser didáticos, né? A gente precisa Uhum. entender que aquela bolinha ali, aquela lente, né? Ela é aula, uma videoaula, a gente vai ter ideia Uhum. exatamente do número de pessoas. Mas numa Tá. live em que você abre ali a tua câmera, né? Pode entrar Uhum. 4, como pode entrar 40, 100, 200, e depois aquilo ali Uhum. fica para mim de novo. Tu também, tu me ouviste até onde? Você estava falando lá, o pessoal fica. Você estava se expressando, falando de alguma coisa da. É, eles ficam justamente, eles precisam, essa questão da câmera, como a gente estava falando, é o Uhum. primeiro ponto, porque as pessoas Uhum. precisam somente entender que aquela lente é apenas um canal para Uhum. centenas, dezenas de pessoas, milhares às vezes, né? Tem as lives aí dos Uhum. cantores, né? Que aí são, Sim. né? Mas Isso. é uma dica que eu dou sempre para a gente começar, para você começar a ter uma interação com o seu público, é você Tá. olhar para a câmera. E aí, como você faz para olhar para a câmera? Nesse caso aqui, não. A gente está numa live em que o Uhum. próprio Instagram ele coloca você acima de mim, que você está me entrevistando, e eu abaixo, né? Então, termina Uhum. que eu fico olhando para cima, você fica olhando para baixo e nós estamos conversando. Mas quando eu estou Sim. falando com quem está em casa, eu tenho que olhar para a câmera, porque assim, olhando para a câmera, é que a pessoa vai entender que eu estou falando com ela e não com Ela. você. Entendi. Tu Eu conseguiu, passei por essa viu a experiência na minha diferença? primeira live. Eu fiz uma primeira live com uma ex-aluna minha, mas que tinha muito mais estrada do que no Instagram. Eu disse, olha mais para a câmera. Coisa Pronto. Quando você, básica. Mas eu que nem tinha nem quando você pensado, não faz sei uma, vocês. isso, quando você faz uma live sozinha, como você fez essa semana, você fez uma live sozinha, você não Isso, convidou ninguém. Aí você isso. tem que se lembrar que você tem que olhar para a câmera, senão você vai estar falando para quem? Para ninguém, né? Entendi, Entendes? entendi. Então, coloca atrás, digamos que isso aqui seja o celular, né? Aí geralmente a Tá, câmera é na frente, isso aqui é a capinha do meu celular, a câmera aqui na frente. Aí você tá. coloca aqui atrás, você bota um Aham, post-it, prende um post-it, que ele fique passando certo. assim na altura da câmera. Digamos que a minha câmera fique aqui. Aí o Tá, post-it ele tá aqui. Aí você vai tá. ficar olhando para ele, que ele chama atenção. O post-it é rosa choque, Entendi. ele é Gostei da verde dica. limão, né? Tá, E isso, você bota alguma coisa que faça com que você que chame tua atenção e você o tempo todo, eita, eu tenho que olhar para lá, eu tenho que olhar para lá, porque aí entendi, você vai ter uma conexão com o teu público. É o olho entendi. no olho que conecta. É ele Menina, já vou entender que usar essa você está técnica na falando. próxima semana, Thalita. Adorei. Anote aí, minha gente. Olha aqui, ó. Eu vou botar post semana que vem. Isso, exato. Coloca esse danado, esse post-it. Tá por Veja, trás da. Entendi. na live, o celular é aqui na frente, a câmerazinha geralmente é aqui. Isso, Aqui ou aqui, isso. né? Aí você coloca o post-it atrás do celular. Aí você Entendi, vai ficar entendi. vendo ele, aquele negocinho, vai chamar a Aham, tua atenção e vai te ajudar a se conectar com o público. Se for uma tá, live, você falando sozinha. Como é nas tá, como são nas videoaulas, né? tá. Nas Então, a primeira videoaulas, os dica é pensar que professores você está falando com pessoas, não com a câmera, para destravar. entender Ele que, na precisa verdade, disso. não é nem Tá bom. pensar, viu? Entenda, você está Tá. falando com pessoas. Não é? Você não Aham, está falando com uma câmera. Câmera não tem tá. sentimento, não tem nada. Pessoas sim. Sim, Então, é sim. lembrar, poxa, eu estou falando aqui, estou olhando para essa câmera, mas tem um Uhum, monte de gente que vai entender o que eu estou falando, vai discordar, vai concordar, vai balançar a cabeça, vai dizer que não, vai abrir a uhum, boca. Você tem que uhum, imaginar tudo isso dentro uhum. da tua desenvoltura enquanto você está falando, Certo. né? O E Thalita, fazendo um aí, parênteses nisso daí. ah, Você falou assim, do fato da gente interagir visualmente, fazer um contato visual, digamos assim, por meio desse olhar
direto para a câmera. Mas eu ia perguntar uma dúvida bem pessoal minha, assim, que Sim? comecei a fazer esse processo de live. Existe alguma dica que tu daria para a gente equilibrar esse processo entre olhar direcionado da câmera e acompanhar os comentários e interagir por meio desse processo de olhar os comentários? Porque eu já vi várias situações diferentes com relação a essa coisa de ler, entende? E responder e puxar a conversa a partir daquilo ali. Como é que você acha que dá para a gente equilibrar esse olhar para a tela e olhar para os Isso. comentários? Veja, é super importante você ler os comentários. Tá. Claro, minha gente, que tem situações em que a audiência é tão grande, são tantos comentários, aquela coisa, né? Que é melhor até você desativar os comentários e ativar aquela da perguntinha, né? Mas sempre que puder, você vai lá. Olha, a gente tá aqui conversando. Você viu que no início entrou um colega, Aderval Barros, e eu citei que ele entrou, né? Aí daqui a pouco... Aí, a gente cumprimentou as pessoas que estavam entrando. Daqui a pouco a gente para e faz, deixa eu ver se tem alguma pergunta. E a gente precisa aqui chegar e falar com as pessoas. Se tiver alguma pergunta, nós precisamos responder essa pergunta, né? E principalmente porque depois, agora com essa live, esse método novo no Instagram, isso quando é Instagram, as perguntas não ficam na tela para depois você responder. Antigamente eu dizia assim, quando eram muitas perguntas nas minhas lives, eu dizia, olha gente, se nós não conseguirmos responder a todas as perguntas, depois a gente responde, né, nos comentários na live que vai ficar ali por 24 horas. Mas agora as lives no Instagram, elas são salvas sem os comentários. No YouTube, no Facebook, não há esse problema. Mas é importante você responder as perguntas da sua audiência, porque aí você está interagindo com ele e você dá a importância dela. Nós fazemos vídeos, nós falamos para ela. A gente fala porque se eu fosse falar somente para você, a gente não precisaria fazer uma live. Basta você me ligar. Thalita, tô com uma dúvida. Tu faz uma videoconferência comigo, uma videochamada? Faço, Ju. Fala, liga aí, liga pelo Zap. E eu falaria com você. Mas eu não estou falando com você somente. Eu estou falando com você e com a sua audiência. Entrou agora, Juliana Sampaio é colega, jornalista, ela é coach, né? Tem um monte de gente que entrou. Catunda, André Catunda, ele é cirurgião dentista. Foi meu cliente no Malakoff, né? E é meu amigo. Professor Marcos Espiga, Fábio Francelino, Cacau Albuquerque. É importante. Gal Gani Soares entrou também. Então, assim, eles precisam se sentir prestigiados. E se ele fizer uma pergunta, principalmente, claro que você não vai falar para todo mundo que entrou. Eita, entrou fulano, ciclano, vai passar a live falando isso. Mas, né? Quando dá, a gente fala. Mas quando tem pergunta, tente responder as perguntas. Sempre vá lá e veja as perguntas para você não deixar a sua audiência no vácuo. Porque ela tá ali. Quando ela começa a perguntar, quando ela começa a interagir, aí é que você faz, poxa, que legal, o pessoal está interagindo, então eu vou sair um pouquinho do roteiro e vou como se fosse o propósito da comunicação, né? Propósito da comunicação. Para que eu estou falando? Por que eu estou falando? Para quem eu estou falando, né? Isso. A comunicação, ela só existe quando o emissor, por meio, que aqui o meio é a live no Instagram, quando o receptor recebe a mensagem emitida pelo emissor. E a emissão vai ser pelo Instagram, aqui nesse nosso caso. Né? Canal. Então, pelo canal, exatamente. O canal é a live no Instagram. Mas a gente fala para alguém, né? Para ficar falando sozinho, a gente fala em casa, né? No chuveiro, quando tá pensando. Isso. Mas então, aí tirando essa questão da câmera, eu falo bem muito, viu? Se você estiver falando demais, aí tu pode me parar, que não se preocupe. Mas eu tô gravando, deixa eu recapitular. A questão de olhar para a câmera pensando, para destravar, né? Para perder esse medo, olhar para a câmera pensando, eu não estou falando para uma máquina, eu estou falando com pessoas, até para falar com mais naturalidade, enfim, né? Então, olhar para a câmera com esse mindset, digamos assim. Isso. Outra questão técnica que você falou é a questão de olhar para a câmera, seja numa live, seja numa filmagem, enfim, seja qual equipamento, mas você fazer o contato visual, né? E se for alguma coisa com interação, tipo uma live, que você se lembre que você não está falando apenas para a câmera, não é só coisa técnica. É a questão de você interagir com as pessoas que estão ali contigo. Que outras dicas para a gente destravar diante das câmeras, Thalita? Que você... Então, para a gente poder destravar, você começou por isso aí. Lembrou que a câmera não é equipamento. Vixe, eu acho que foi um relâmpago aqui. Não é, tá chovendo aqui.
Não Ah, então é por isso que a internet é, deve estar caindo. Recife, quando eu já fiz uma live que caiu umas 3 vezes, e o pessoal disse, a chuva de Recife. Agora eu entendi porque Ai, caiu. Jesus. Tá chovendo, o dia todo aqui chovendo. Mas então, depois que você visualizou que você não está falando, e mentalizou. Não Uhum. estou falando com máquina, estou falando com gente. Aí você Tá, vai precisar agora organizar o que você vai falar. Olha, tá. não inventa de chegar, abrir uma live, sem ter o que falar, sem ter um Uhum. assunto. A não ser que você seja artista. Sou um artista, Uhum. eu vou ligar ali a câmera e as pessoas vão entrar porque elas querem ver os meus bastidores. Mas Uhum. eu não sou artista, você não é artista. Nós Uhum. precisamos ter a noção de que a gente vai, para a gente ter audiência, a gente precisa ter conteúdo, ter o que falar. Até foi Tá, a minha dica de hoje no meu tá, Instagram, foi a questão do conteúdo. Mas esse tá. conteúdo não basta eu querer e dizer assim, se você chegasse, Thalita, vamos falar sobre, sei lá, um assunto da tua área que não tem nada a ver com a minha e que eu não domino. Aí você dissesse para Uhum. mim hoje, Thalita, queria te convidar para uma live, queria que você falasse sobre, sei lá, uma coisa nada a ver, sobre a mecânica dos automóveis. Oi? Eu não posso falar, né, Juliana? Não, não posso falar sobre isso. Não, Uhum. mas dá uma estudadinha aí que aí você consegue. Não, é muito pouco Uhum. tempo, né? É muito Tá. pouco tempo e eu preciso ter autoridade, eu preciso ter Uhum. conhecimento sobre o assunto para que eu fale Uhum. bem. Porque não Tá. basta eu chegar e, eu vou falar, eu sou uma pessoa desenrolada, eu vou ligar aqui a câmera e vou falar, ok. Aí eu fico aqui. E aí? Uhum. Para você falar bem, que a gente diz assim, Tá. vamos falar bem quer dizer que você tem o que oferecer. E que Tá. o que você vai oferecer, você vai conquistar a confiança de quem vai receber. Tá. Tu estás entendendo? Não, Sim. isso é você falar bem, porque é diferente. Eu posso chegar, eu falo na internet, eu falo no vídeo, eu Falar falo qualquer no besteira. vídeo. Não tenho problema nenhum em falar no vídeo, não tenho vergonha de falar no vídeo. Ok, você não tem vergonha de falar no vídeo, não quer dizer que você vai falar bem. Ok, que eu não tenho Entendi. vergonha de falar para um público. Não quer dizer que eu vou falar bem. Uhum. Falar bem no vídeo, falar bem no público, em público presencial, é você Tá. saber defender um conteúdo, você ter o que falar, você ter o Certo. que dizer, e você ter Uhum. argumentos também sobre esse assunto, ter Certo. conhecimento. Que a partir do momento em que eu tenho conhecimento daquilo ali, eu passo confiança para quem está assistindo e vou conquistar a sua confiança. Aí eu vou Uhum. conseguir persuadi-la. Aí já vem um Tá. outro processo. Aí vem a questão das vendas, de vendas, né? Quem Tá. trabalha com vendas precisa muito ter essa noção, né? Ela precisa Uhum. entender do produto dela. Ela precisa conhecer Uhum. o produto dela para que ela consiga Uhum. convencer quem está assistindo e ela depois Perfeito. consiga persuadir. E a persuasão na venda é o quê? É a venda em si. É você conseguir Sim. fazer a troca, né, monetária, né, Sim. daquele Sim. serviço, daquele produto. Sim. Então, Sim. ter o conteúdo é fundamental para que você consiga essa questão do Uhum. falar bem. Porque Tá. falar, qualquer pessoa pode, mas falar Tá. bem precisa ter conteúdo. E Tá. ter conteúdo é ter autoridade, saber sobre o que você está falando, né? Tá. Não se arrisca, não. Não se arrisca se alguém chegar e te oferecer um tema em que você não domina e você querer ali falar sobre aquele tema sem Uhum. dominar, né, o assunto. Sim. Se você Sim. tiver um tempo, for um evento online que você tem 2 semanas, sei lá, tem tempo hábil, para que você possa Uhum. estudar aquele assunto, aquele tema, e você participar de uma Uhum. mesa de discussão, para você omitir a sua opinião, ainda assim está Uhum. valendo. Mas se for para você Entendi. participar como uma autoridade, você não vai ter trabalhos, pesquisas, não vai ter Uhum. conteúdo para falar sobre Sim. aquilo, né? Sim. Aí dentro disso, dessa questão do conteúdo, Uhum. tem uma coisa que é importante para mesmo que você conheça tudo sobre o assunto. É você Tá. ter um mínimo de organização do que você vai falar. Você lembra que a Tá. gente conversou nos bastidores sobre o Sim. roteiro, Isso. né? Aí, Isso. mas é ranço de professora, né? Que gosta de um É, roteirinho. exatamente. A professora adora um roteiro. No início eu fazia roteiro longo demais. Que eu tenho uma amiga minha fez, Ju, pelo amor de Deus, tu tem 10 dicas para falar. Tu vai ter a vida toda para falar disso. Fala 2 dicas em cada live, porque eu queria falar 6 dicas numa só e no final Tudo eu de uma acelerei vez. assim. É. Então, E às vezes a gente tem um excesso, né? Como é que a gente faz esse balanço, Thalita? Como é que a você gente, principalmente no caso do professor, que eu visto a carapuça completamente, né? E eu acho que é uma parte das pessoas que estão ouvindo a gente, que vão ouvindo gravado. Como é que a gente sai desse processo de tem o domínio,
teórico, tenho domínio do meu conteúdo, gosto de fazer roteiro, mas numa outro tipo de linguagem, numa outra dinâmica, que seria a sala de aula. Como é que eu faço essa adaptação desse processo de roteirizar ou de criar um norte do que eu vou falar, sem me prender tanto? Tanto no sentido de ficar lendo, olhando muito para o meu guia e não ter a fluência do comunicar verbalmente. Como é que a gente faz esse equilíbrio, entende? Entre ter o roteiro e ao mesmo tempo não ficar travado por conta do roteiro, entende? Isso, a gente conversou sobre isso, porque aí nessa questão a gente precisa ter o roteiro ele é importantíssimo, ele é fundamental. Você tendo conteúdo, você tendo um roteiro, o que é o roteiro? Primeiro você precisa saber quanto tempo eu tenho. Uhum. Quanto tempo você vai ter naquela sua apresentação? É uma apresentação de 15 minutos? É uma apresentação de 30 minutos? É uma apresentação de 1 hora? Ou é uma discussão de 2 horas? Porque a partir do tempo que você tem para explanar, para dar a tua ideia, para falar ali, você vai poder enumerar o que é importante, o que é mais importante para você falar naquele tempo. O que eu não posso deixar de falar nessa conversa? Aí você vai ali listando. Aí você lista aquilo ali em tópicos. Quando você me passou ali aquele roteirinho, né, básico do que seria, do que você pretendia falar na nossa discussão, aí eu disse, não, mulher, não te prende muito nisso, não. Aí você disse, não, é o ranço de professor que adora um roteiro. Eu disse, não, o roteiro a gente tem que ter. Plano de aula, plano de ensino bem detalhado. Plano de aula, né? Exato. A gente tem que ter, certo? O nosso roteiro. Mas o roteiro, numa discussão de uma live, numa questão de uma live, de uma apresentação no vídeo, né? De você falar no vídeo, de você ter uma explanação assim coloquial. O roteiro, ele é em tópicos. Ele é apenas tópicos. Ele não pode ter frases inteiras. Pronto, a Juliana, que é coach, ela está dizendo aí, saber para qual público você vai falar. Isso é fundamental. Porque você vai adaptar a sua linguagem. E o que é importante a partir do momento em que você define quem é o seu público. Um pouquinho, Thalita. Travou? Destravou? Destravou. Sim, agora sim. Tu ouviste quando eu falei do público? Do público-alvo, exatamente. Que isso. Juliana tá colaborando conosco aqui. A gente precisa saber quanto tempo nós temos e para quem nós vamos falar. Porque, por exemplo... Foi isso que você estava... Oi? Você estava falando sobre essa adaptação, esse processo de adaptação ao Isso. público. Porque quando, por exemplo, no treinamento que eu fiz, no webinar, nem foi um treinamento, foi um webinar que eu fiz para professores. Né? Eu tive que direcionar para a realidade daquele público ali, que são os professores. É uma realidade específica. Quando eu vou quando eu faço os webinars, eu vou ter um webinar agora dia 27. Quando eu faço o webinar, que ele é geral, abre para todo mundo, eu peço na inscrição que a pessoa diga qual é a profissão dela. A profissão, a atividade. E peço que bote o Instagram, porque eu dou uma olhada nesse meu público, para quem eu vou falar. Eu vou ter advogados, eu vou ter médicos, eu vou ter professores. Qual o tipo de pessoa que vai estar ali conversando comigo, né? Para que eu possa ter conteúdo, adaptar o meu conteúdo para aquele público e para que a minha mensagem ela seja melhor assimilada por ele, né? Então, esse roteiro, como eu estava falando, é um roteiro em tópicos, porque se você colocar algo muito... Isso é meu filho que está aqui atrás. A gente está em casa, né? Tu sabes, né? Sim. Então, é uma coisa, minha gente, que você já se acostuma. Todo mundo está em casa, né? Aí já acontece em jornal de entrar um gato, né? Essa semana foi um gatinho que entrou na hora da apresentação da repórter. Enfim, aí aqui é o filho que fica passando para lá e para cá, que ele adora aparecer nas minhas lives. Aí daqui a pouco eu chamo ele. Então, é uma coisa que também você deve agir com naturalidade, certo? Se tiver aparecendo alguém atrapalhando de casa, você não fica, meu Deus do céu, sai daqui. Não! As pessoas vão entender, divide isso com as pessoas, porque elas entendem, elas se identificam, eita, acontece comigo também, sabe? Ui, entrou uma borboleta. Acontece comigo, então, essa troca é muito importante. Mas voltando ao roteiro, então, esse roteiro não deve ter frases, sabe? Não deve ter parágrafos, não deve ser aquela coisa engessada, porque é importante, numa apresentação ao vivo, presencial, que você é ali online, que você está ali falando, é importante essa questão do que a gente está fazendo aqui. É a linguagem, falada.
Tá. A linguagem. Essa semana eu postei também um vídeo que eu falava assim: pode tirar os teus olhos. Se você se esquecer de alguma coisa, poxa, quando a gente se esquece de alguma coisa, o que é que a gente faz? A gente tira os olhos da pessoa, Sim, olha para cima, olha sim. para o lado. Mesmo no face a face. Isso. Mesmo face a face. Ninguém conversa com outra pessoa assim. Oi, Juliana, tudo bom? É, foi, não, aconteceu assim. E fica ali vidrada. Não. Uhum, Uma muriçoca não, uma borboleta, na verdade, uma mariposa, que passou por aqui, me chamou a atenção, eu tirei. Meu filho estava uhum, ali, eu olho para ele e falo. Se eu me uhum, esqueço, eu vou buscar na minha mente, eu tiro os uhum. olhos da câmera. Então, Tá. temos que falar para a câmera, na câmera, como a gente fala normalmente com as pessoas, com Entendi, naturalidade, com entendi, personalidade. Quanto entendi. mais personalidade você tiver na sua apresentação, Uhum, autenticidade você tiver na sua apresentação, mais engajamento você vai ter, relacionamento. Você vai entendi. conseguir Conecta mais com chegar as mais. pessoas, né? Pronto, Entendi. conexão, Uhum, conexão, né? Então, você conecta as pessoas quando você fala com elas, você conversa com elas. uhum. O vídeo, ele é diferente do impresso. O Tá. impresso, você tá ali, você vai ler algo ali, de Vou você esperar um pouquinho ela voltar. voltar. Travadinha pra mim. E agora? Destravou? Destravou. É a chuva de Recife. Pode ter certeza que na outra live que eu fiz foi a mesma coisa. Foi um dia Ô, de chuva em rapaz. Recife, E torrencial. não vai parar, não. Não vai parar, não, essa chuva. Parece que ela veio pra ficar. Vai ser a noite toda. Tá até um Tá, friozinho hoje, assim. Friozinho. tá. Mas, Sim, para os enfim, padrões recifenses. né? Para os padrões recifenses, tá um friozinho. Mas, como eu estava falando, A gente estava é, falando, parou na parte de conexão. isso. Quando você fala na sua linguagem normal, como você conversa, você Uhum. conecta. Quando a gente vai contar um segredo para alguém, a gente faz assim, né? Oh, não sei o que, não sei o que lá. Então, se você acha que você vai falar alguma coisa assim, você chega junto da câmera, chega junto e fala perto da câmera, sabe? Entendi, Interage com o teu público. Imagina isso, mentaliza do lado entendi. da, por trás daquela bolinha que é a lente da Tá, minha câmera, existem pessoas. E essas pessoas tá, estão rindo, elas estão achando bom, elas estão achando ruim, elas não estão entendendo, elas estão entendendo, elas têm dúvidas. Então, interaja com elas, né? tá, Você precisa entender que tá. são pessoas ali. E aí, o roteiro vai te ajudar muito na hora. E eu não tenho nem muito o que fazer. Travou de novo, mas agora destravou. Destravou já. Agora foi. Você estava falando do branco. O roteiro serve Vai por ser. conta daquele bendito branco. Ou na hora que Tem trava por conta da chuva muito. de Recife. Pronto, né? Que aí a gente fazia, eita, tava falando sobre o quê, meu Deus? Deixa eu ver, né? O fio da Mas, meada. mas o branco é o grande temor das pessoas, viu? Travou de novo um pouquinho. Principalmente, é, Vai dar um pouquinho. social. Tá, Sem- voltei. Tu queres, será que eu saio e tento pela minha internet do celular? Tu acha que pode melhorar? Quer que eu Ah, saia? Eu saio, você continua e eu volto com a minha internet do celular. Quer tentar assim? pode ser, Ou mas prefere assim, continuar? se as duas forem internet sem fio e a causa for que a gente está estimando que é a chuva de Recife, não sei se vai. Uma delas é cabeada? Ou Não, são. a minha, eu colocaria pela minha do celular. Eu estou no Wi-Fi. Ah, entendi. Não, acho que não vai melhorar muito, não, Vai mudar sinceramente. não, né? Não, se for pela Vamos questão embora. da. Vamos lá. Então, aí Tá, quando então o você tem, roteiro ele quando deve você tem servir um só roteiro, para recapitulando. Então o roteiro deve servir só como norte, não deve ser frases longas, né? Deve ser mais em tópicos. Então mesmo a gente que é tópicos, professor, que está adaptando para uma linguagem, seja para uma aula, seja para uma live, seja para o que for, se você quer ter mais naturalidade diante das câmeras, não ficar travado, sem conseguir falar e não ficar tão preso querendo ler o que está no seu roteiro, é melhor que você adapte a linguagem do seu roteiro, seja em perguntas, como eu tinha como inicialmente eu faço, seja um plano de aula, seja qual linguagem você trabalhar, seja professor, seja que profissão vocês têm, né?
colocar mais em tópicos, né? Isso, por exemplo, ao invés de eu colocar como o domínio de técnicas de oratória pode ajudar profissionais, domínio Técnicas de técnica de oratória. oratória, não é isso? Porque aí a gente vai falar sobre aquela temática. Então, a formatação para o roteiro, para o vídeo, ficar mais natural, mais fluido, seria melhor em Isso. tópicos. Foi isso que... Isso, Ju, você falou o nome certo, Tá, fluido, fluidez. Porque se tá. você coloca, Ju, em frases extensas, o que vai acontecer? Quando você precisar consultar o teu roteiro, se você precisar, Uhum, que geralmente a gente consulta, aí você vai ter que sim. ler aquilo ali tudinho, ó. Aí você vai perder um Isso, tempo ali parada, olhando aquilo ali. E aquilo ali, ó, isso. para você perder quem está assistindo é rapidinho. Entendi. Alguém entrou na tua live e tá vendo você parada assim, ele não vai entender por que que você está parada Aham, assim, mas você está lendo uma pergunta que você tem entendi. colocado no seu roteiro. Se você coloca Tá. técnicas de oratória, aí você vai lembrar, sim, Thalita, quais são as melhores técnicas de oratória, né? Aham, Pronto, você sabe. Você sabe que você está falando sobre entendi. professores, você sabe que a gente está falando sobre essa questão da Aham, pandemia, de que caiu no colo de todo mundo, né? Essa questão de ir para as uhum. câmeras de repente. Então, aí Sim, sim. você coloca ali técnicas de oratória, você lê de uma vez só. Em Entendi. televisão, sabe o que a gente costuma fazer quando a gente está na rua, a gente é repórter? Travada, gente. Destravou? Voltou agora. Voltou agora. Voltou, né? Você Tu estava tá começando a travada ainda pegar pra um mim. papelzinho dizendo, sabe como é que a gente faz quando a gente vai fazer repórter na Isso rua aqui, com um ó. papelzinho? Tá, Repórter de TV na rua, agora a gente usa celular, né? Mas ainda tá, tem quem use papelzinho. Eu gosto muito do meu papel. Mas só para vocês tá, entenderem, porque essa questão do vídeo. A gente nunca tá, usa o papel nesse tamanho. A tá. gente usa ele dobradinho. Mas por que eu uso ele dobradinho? É porque fica mais fácil de pegar na mão? Ajuda. Mas é porque quando eu escrevo aqui técnicas de oratória, eu leio mais rápido. Se eu escrever assim, eu vou escrever técnicas de oratória. Então Entendi. ó, a tua leitura. E daqui que vem para cá e Tá, volte para cá, o tempo é muito mais fácil você se perder. Então a gente entendi, bota assim na televisão que você escreve assim, ó, você escreve aqui na entendi, perpendicular. E entendi. você lê tudo de uma vez só. Você vai lendo frase por frase, Uhum, mas você lê duas, uhum, três palavras de uma vez só. Não sei se deu para entendi. entender. Deu, Então, a deu. questão do tópico, ele é muito viável, é muito boa, essa questão do Tá. tópico, porque você não vai ficar aquela coisa travada. Sim, Thalita, mas e como é que faz, não sei o que lá? Não. Você vê técnicas de oratória, sim, Thalita, e técnicas de oratória? Quais são as melhores? Pronto. Uhum, Sabe uhum. como é? Você Você fala completa a de sua forma frase na comunicação oral, digamos, né? Não conversada. A Entendi, comunicação coloquial, conversada, entendi. falada. Entendeu? Sim. Não Por fica. falar nisso, por falar Sim. nesse exemplo que eu puxei da frase, você trabalha tanto com o aspecto técnico, pelo que eu li no teu perfil, quanto o aspecto da comunicação, de modo geral, né? E especificamente eu vi que você também tem uma abordagem sobre oratória. E aí, o que é oratória? Quais são as principais técnicas que você poderia falar para a gente que ajudam Felipe, só um minuto. nessa comunicação nas câmeras? Então, tudo isso que a gente está falando tem a ver com a oratória. Tá, Para você ter uma boa oratória. Mas tá. a oratória, a gente fala, porque quais são as técnicas de oratória que a gente pode sacar mão para falar bem diante de um público? A Uhum, oratória é a expressão corporal toda, é tudo. A tá. oratória, ela inclui tudo. Ela inclui o seu gestual, que ele tem que ser de acordo com o que você está falando. Ela tem que ser Certo. coerente, tem que ter coesão com o que você está falando. Tá. Por exemplo, eu não posso falar de algo bom com os braços para baixo, sem gesticular. Isso foi muito bom, minha gente. A gente conseguiu, olha, a gente conseguiu a cura da Uhum, Covid. A gente conseguiu. A gente conseguiu a uhum. vacina. Você acha que a pessoa ia falar assim? Ou a pessoa ia falar Já. assim, minha gente, nós conseguimos a cura, achamos, Uhum, a vacina, foi desenvolvida a vacina para a Covid. Não é assim, olha a mão, ó, sim. ó, é Tá, positividade, é para cima, é uma coisa boa. Ao mesmo tá. tempo que eu não diria, eu não chegaria nunca para dizer assim, morreram no Brasil, já morreram mais de 42 mil pessoas, minha gente. Já morreram mais de 42 mil pessoas. Alguém ia falar Uhum, assim?
Você não pode Não. falar assim, você não pode falar sorrindo, Incoerência. você não pode gesticular dessa forma, porque é uma Uhum. notícia Uhum. ruim. Então você tem que Tá. ter coerência. Então, no Brasil já morreram mais de 42 mil pessoas, Juliana. Você tem noção disso? 42 mil pessoas já morreram no Brasil. Ou seja, é algo que você não é triste. São 42 Uhum. mil famílias que perderam um ente querido. São pessoas que estão ali sofrendo. Você não pode falar aquilo ali achando graça. Não pode achar, né? Uhum. A não ser Uhum. que aquilo ali você esteja fazendo uma sátira. Aí é uma outra questão. Tá. Mas a oratória, ela envolve tudo isso. Ela envolve Tá. o seu conteúdo, a sua firmeza no seu conteúdo, a sua Tá. segurança no seu conteúdo, que está lá atrás do que a gente começou a falar. É o Sim. conhecimento, é a Tá. autoridade no tema. Ela tem a Tá. ver com a sua segurança ali, de saber o que é importante falar. Então, é você ter, não há problema nenhum de você ter uma colinha. Não há problema nenhum de você baixar os olhos para consultar o que você escreveu. Até mesmo Tá. presencialmente, não há problema nenhum de você colocar no púlpito ali um papel com os tópicos que você precisa falar, do Uhum. que você Uhum. tem que dizer, do que é que vem depois, qual é o próximo passo. Você certamente Uhum. terá, numa apresentação presencial e até mesmo online, se for um professor, terá slides, né? Você vai ter Uhum. ali o Uhum. seu material. Mas o Sim. roteiro do apresentador é o roteiro Tá. do falar, do Tá. conversar, Tá. do conseguir segurar a sua audiência, de você conseguir se comunicar Tá. sua audiência. Porque eu não vou dizer nem telespectador, que telespectador é para televisão, É. né? Com Aham. internauta, mas é com a Tá. audiência, enfim. Então, a Tá. oratória, ela envolve tudo isso. Envolve essa questão da expressão corporal, da coesão, coerência, da Tá. segurança no falar, de um roteiro, de você ter um roteiro bem feito, e o roteiro ele Tá. tem que incluir o que é, como eu devo iniciar, com quem eu inicio. Tem que ter um bom começo. Eu tenho que ter Tá. um bom início para que as pessoas já de cara fiquem ali comigo. Eu preciso ter Sei. conteúdo, desenvolvimento ali. E preciso Ah. fechar também com algo importante. Com o que eu fecho? Como é que eu me Uhum. despeço? O que é que eu Uhum. deixo ali para as pessoas, né? Uhum. Então, essa questão do roteiro e você ter essa interação, ter essa naturalidade, ter a Tá. sua autenticidade. Tá. Quando a gente não é autêntico, a gente passa desconfiança. Uhum. Quando a gente tenta fazer um personagem, a gente, de cara, a gente falha de alguma forma que as pessoas Uhum. percebem aquilo ali e dizem, essa Sim. daí não é a Juliana que eu conheço, não. Que Uhum. Juliana é essa que está falando toda estranha? Uhum. Que tá se movimentando tão dura? Ou que está Uhum. falando de forma diferente? Porque aí vem a questão do sotaque. Pressão. É. A gente, aqui, no caso, eu sou Uhum. pernambucana, e né, alguém que é pernambucano de repente não gosta do sotaque e quer fazer um Uhum. sotaque sulista, e aí muda a Uhum. forma de falar. Não, Uhum. a gente tem que falar com a nossa autenticidade, com a nossa Tá. personalidade, agora com clareza. Tá. Tu O que acha que você tem que cuidar essa naturalidade seria um dos grandes desafios para as pessoas falarem é com... o grande desafio. É um dos grandes, porque são vários desafios para quem Tá. vai falar Tá. para o público, né? Mas é um Tá. grande desafio você ser você mesma. Tá. Então, é mentalizar. Eu dou uma dica assim para as pessoas. Gente, antes de iniciar, se for uma. Uhum. Olha, Ju, eu passei por uma situação recente em que Tá. eu fui convidada para dar uma entrevista na TV Globo. E Uhum. aí, uma entrevista sobre falar bem do Tá. vídeo. Sobre falar bem para entrevistas de emprego. Uhum. Imagino que. Aí começou a bater na minha cabeça. Minha gente, eu não posso errar nessa entrevista, né? Veja, eu estou dando uma entrevista sobre falar bem. Uhum. Então eu não posso falar mal. Eu tenho que Autocobrança e me sair autocrítica, bem. né? Sim. Exatamente, eu tenho que me sair bem, porque senão vai ser uma gafe tremenda se eu me sair mal Aham. nessa, não é? Então, Aham. e você acha que eu não tenho ansiedade? Você acha que porque eu Uhum. tenho quase 20 anos de Uhum. profissão, eu também não Uhum. fico nervosa? Claro! Quem não Uhum. fica? Segundo Bianca Carvalho, colega nossa, é uma coisa que ela falou no último webinar. É Sim. importante a gente ter essa ansiedadezinha batendo ali, porque mostra que a Uhum. gente está vivo e que a gente é gente. Sim. O Aprender a medo, lidar com isso. É. e isso aprender a lidar com essa ansiedade, né? Eu digo assim, o Uhum. medo, ele geralmente paralisa as pessoas. Uhum. Mas é importante a gente ter o medo, porque se a gente também não tiver o medo, imagina como as pessoas viveriam se não tivesse medo.
A pessoa que Isso, não tem medo de nada, que não tem medo de nada, ela é atropelada rapidinho. Ela morre atropelada, isso, porque ela não vai ter cuidado, não vai ser, né? Então, isso, o isso. medo, ele é importante que nós tenhamos ele. Agora, a gente Uhum. precisa saber lidar com ele. Não, Tá. não deixar que o medo nos paralise, mas que Uhum. ele Uhum. sirva como algo que seja um propulsor. Que a gente veja ali Tá. como um obstáculo. Eu vou vencer. Se é um medo, eu estou Uhum. com medo, mas eu vou vencer. Eu Sim, vou provar que sim, eu consigo. Então, que sim, sirva como uma coisa que vai ter uma motivação, sim, né? Eu tenho sim, medo, sim, mas eu vou vencer esse medo. E não dizer assim, eu sim, tenho medo, eu não consigo. Eu estou morrendo sim. de medo, eu não consigo. Não deixar que o medo te paralise, mas que ele te Entendi. motive Ótima dica. a ultrapassá-lo, entendeu? Tá, Então, tá. essa busca por ser eu mesmo, sim, mas eu não disse o que eu ia falar. Eu digo, antes da sua apresentação, Uhum. para e se encontra consigo mesmo. 5 minutinhos. Uhum. Aí foi por isso que eu citei a história da TV Globo. Eu comecei a Uhum. ficar nervosa. Olha Uhum. só. Comecei a ficar nervosa, as mãos suando, gelada. Aí começou o tremor. Eu Sim. disse, meu Deus do céu, faltam quantos minutos para entrar no ar? 10 minutos para entrar no ar. Não é possível, não posso. Olha. Aí eu disse, calma, vou fazer o que eu digo para todo mundo. Não é? Aham. O que eu geralmente eu Sim. faço. Vou Não colocar em pode ser casa de prática. ferreiro espeto de pau, tem que dar um exemplo agora. Exatamente, vou pôr em prática o que eu digo para as pessoas fazerem. Então, Aham. parei, me encontrei comigo mesma, fechei os olhos, Uhum. fiquei sentada ali, estava com um ponto, ouvindo o que eles estavam lá, né, organizando, mas fiquei, ó, fechei, Uhum. disse, minha gente, eu vou aqui fechar os olhos, mas tô aqui. Aí fiquei Uhum. Uhum. respirando fundo e controlando a ansiedade. Isso é muito importante, é você controlar a sua Uhum. ansiedade, sabe? Sim. Respirei fundo, passei 5 minutos. 5 minutinhos são suficientes. São Uhum. suficientes. Agora Uhum. você tem que parar esses 5 minutos para se encontrar. Respira Sim. fundo, ouve tua própria respiração, sabe? Tira, Sim. coloca o dedo, os dois dedos no ouvido e tapa os Uhum. ouvidos, que você vai ouvir o som do seu organismo. E você vai Uhum. sentir, vai ver que o seu organismo vai parar de ser e vai acalmar. E aí Uhum. você vendo que o seu organismo está acalmando, é porque você está se acalmando. Aí Sim. você se encontra, respira, bebe uma aguinha. A aguinha é sempre bom, a gente tem que estar com a aguinha Sim. junto. Você está com a sua, eu estou com a minha. Não há problema de Sim. beber água. É importante para hidratar as cordas vocais, para que sua voz ela saia, né, com Uhum. toda a potência. Fazer exercícios vocais também é importante, né? Uhum. Aí é uma coisa que vai mais além. Não dá para a gente conversar aqui Tá. É. numa É. live de 1 hora. Mas é Sim. importante você fazer exercícios vocais, você trabalhar, né, a tua corda vocal para que ela fique Tá. forte, para que a voz. É porque quando a gente fica nervoso, a voz ela segura assim, tudo. Trava. É. Ela No meu incha. caso, eu acelero. Eu só percebi isso depois que eu comecei, nas minhas, acho que 4 primeiras lives, eu fiz um grupo fechado no Instagram, de umas pessoas mais próximas, amigos e seguidores, e eu fiquei pedindo feedback. Como era Sim. interessante, Thalita, que eu percebia que, mesmo tendo prática como professora, como é uma linguagem diferente, o fato de ser ao vivo, essa autocobrança do professor de ser autoridade e ter que falar bem, o apego ao roteiro, tudo isso que a gente conversou, eu sofri, eu vesti todas essas carapuças, né? E aí, eu acho que principalmente a autocrítica muito grande, né? Eu sou a persona, professora, autoridade, mestre, não sei o que, tal, tal, tal. Então, eu tenho que falar bem nessa exposição que a gente se coloca, eu acho, no sentimento Aí de você estar ao deixa de ser vivo e tal. gente. Aí você vai ser um Pois é. robô, né? Aí Mas eu o que é digo, que permita-se acontecia? errar. No meu caso, eu, não, eu canalizava a ansiedade não para travar a voz, mas para acelerar o ritmo da fala. Então, cada um tem, eu acho que, um Eu sou sintoma, assim. digamos assim, que se revela do nervosismo, né? Eu sou assim. Eu acelero. Quero acabar É, logo. Quero isso. acabar logo. Mas aí a fono, os exercícios de fono, Tá, foi o que me salvaram. Os exercícios. entendi. É Ô, porque você Thalita, e... Tá, aprender a tá. articular as palavras, a falar, eu engoli as Aham, sílabas das palavras. sim, Então, sim. com os exercícios de fono, eu indico a todo mundo, mas gente, façam fono, é bom para a gente se conhecer, sabe? Para a gente se entender. Uhum, Essa professora Luciana é Juliana, o nome dela, Paulinha. isso. Ela foi professora do meu filho, tia Paula, chama Tá, tia Paula. tá, É tá. Juliana Didier, o nome dela. Sou E mãe da aí, Luciana, ela deve estar se lembrando da minha filha. Sou a ah, mãe da sim, Luciana, ela, ela que estudou ela estuda no, no mas Espaço ela, Alegre. estudou no Espaço Alegre, tua filha, Minha filha será? estudou. Sim, sim, sim. Ah, Deve de lá que ela então tá olha lembrando. aí. Então estamos em casa, menina.
Pois Ô, é, Thalita, então. outra coisa que eu ia te perguntar. Quando você começa a assistir, eu fiquei curiosa pensando assim também, eu disse, caramba, quem é profissional de uma determinada área, seja ela qual for, a gente fica mais ativado, né? Naturalmente, como a gente tem um olhar mais técnico, então você tem a sua formação de jornalista, você tem esse conhecimento sobre oratória, então deve saltar, olá, participação Oi, especial, ela tá falando aqui com você, fala aqui com ela. Tá falando, olá, participação especial. Fala assim, oi. tudo bom? Sabe quem tá assistindo? Tia Paula. Tá assistindo a nossa live. Dá tchau pra tia Paula. Tchau, tia Paula. Mas vamos terminar, já tá terminando aqui, tá certo? Pronto, pronto. Vai, Então eu fico diz. pensando, muita coisa, possivelmente, né? Não só como produtora de conteúdo no seu perfil, mas como pessoa que também assiste lives. Você assistiu uma minha essa semana, deve assistir outras, etc. Então, o que é que te salta aos olhos, especificamente nesse boom de lives, né? Algumas pessoas têm falado de engarrafamento de lives até, Menina. dependendo do horário. Então, como profissional assim, de comunicação, que tem essa bagagem que você tem, que a gente conversou aqui, quais são os principais erros que você percebe que as pessoas cometem? E aí, extrapolando a questão que a gente já comentou, erros técnicos, enfim, posicionamento da câmera, iluminação, a parte mais técnica e outras questões que a gente não tem abordado ainda, que você percebe que são mais É a comuns. parte técnica, é o principal erro que mais salta aos olhos. Primeiro, Tá. luz. As pessoas não utilizam a luz boa e a maior parte das lives, ela é feita de noite. A maior parte é à noite. Uhum. E à Uhum. noite você precisa de uma luz auxiliar. Não dá para você fazer live apenas com a luzinha, sabe? Aquele bafinho de luz que a gente chama. Não dá. Tá, E aí, tá. quando o vídeo, você vê aquela coisa assim, na penumbra, um vídeo Uhum. escuro, as pessoas escuras. As pessoas não gostam de ver escuridão, elas querem ver quem está ali falando. Elas não querem ver Uhum. penumbra. Então, Sim. é muito, muito complicado essa questão da luz. As pessoas não sabem utilizar a luz, elas não Tá, usam luz. Então, isso é o tá. principal. Outro, enquadramento. Faz isso aqui, ó. Fica falando assim. Sabe o que a gente chama isso Sim. aqui? A pessoa está Ah, enterrada. Olha quanto tá, teto, a gente chama de teto. Aí fica assim, a pessoa só a tá, cabecinha, aí fico falando, ainda fico tá, falando assim, aí você não consegue tá. ver o que eu tô falando na minha boca, só vê meus olhinhos, sabe? Fica tudo na Aham, minha frente, na minha cara. Então, minha tá. gente, quando começar que dividir a tela, lembre, pode chegar e ajeitar, enquadrar a câmera, para você ficar, ó, deixa um pouquinho de teto, você ficar dentro do ambiente. Entendi. Atrás, é importante que o fundo da tua live, ela seja confortável aos olhos de quem está assistindo, sabe? Tem gente que bota um É. bocado de coisa que não tem nada a ver e que chama mais atenção do que o que você está Eu falando. já me peguei fazendo isso quando eu estava vendo a live. Eu olhava os livros que estavam na prateleira, eu via os objetos de decoração, eu via tudo, menos o rosto da pessoa. É, porque é muita coisa, sabe? Muito elemento para distrair o visual, Muito né? elemento. O máximo que você pode. É importante, veja, Ju, a gente já está chegando no fim. É importante que Certíssimo. você tenha profundidade. Isso ajuda as pessoas. A Tá. profundidade. Não é legal aquelas lives que ficam com a paredona atrás, assim. Só a parede atrás. Deixa essa coisa de parede, só parede lisa ali, Uhum. para uma vídeo entrevista de emprego. Porque ali só Tá, precisa aparecer você mesmo, nada pode chamar a atenção do entrevistador. Mas numa tá. live que todo mundo sabe que você está em casa, que você sabe que você está no escritório, tudo, é Uhum. bom que tenha profundidade. Entrou aí Joinha Imagem. Joinha, ele é cinegrafista da TV Clube. Ele Tá, sabe bem disso, né? A gente, a profundidade, quando você tem uma... Aqui tem profundidade, ó, você vê que tem um sofá, ali atrás está é uma aquele plantinha, eu a vi. Logo a plantinha plantinha, eu né? vi. Tem É, aqui uma parede, mas ela tá distante de mim, porque tá, isso dá um conforto para o olhar. E aí, entendi. quando a imagem, a gente não deve esquecer que a imagem ela tem que ser agradável. As pessoas Tá, querem algo agradável aos olhos. E o agradável aos olhos tá, não é gente bonita, não, viu, minha gente? Eu não estou falando de beleza, tem nada a ver com isso. Mas, de coisas que você consiga enxergar, tá, que seja confortável para o olhar, né? Então, não tá. ficar muito assim em cima. Tem gente que grava uns vídeos dos stories, não sei se você já percebeu isso aí, fica só a cabeça no story todinho assim, a cabeça Tá, assim, ó, a pessoa fica tá. deformada, ó. Isso aqui não sou eu, É não. mesmo. Isso não sou eu. Deforma, você consegue ver até se tiver um espírito, qualquer coisa você vê na pessoa ali e você Entendi. não consegue enxergar a pessoa no todo, né? Tá, Então, nada de ficar gravando ali em cima. A distância ideal é de pelo menos aqui, ó, o braço. É a distância que eu estou com você aqui. Ó, é o tá, meu braço. tá. É a distância. Ah, boa Por dica. quê? Boa. Porque se você quiser chegar, e a fotografia está dizendo, e você quiser chegar aqui, ó, você chega.
certo? Entendi. Se eu Você fica chegar mais aqui para dizer solto, assim, né? Até para essa coisa olha, da oratória que você isso, falou, né? ou Você você fica pode, muito inclusive, perto, você fica preso, você não consegue nem mexer a mão. isso, exato, você É como eu pode, estava agora, eu você estava com ele bem pertinho, realmente, você trava, né? Você fica assim, trava, pode ficar mais encolhido, para trás, entendeu? uma mola Fica encolhida. mais... Outra coisa, aí bota a câmera assim de cima, você fica olhando